Antes de começarmos, quero te perguntar, você já magoou alguém sem perceber o quanto isso poderia custar? Hoje, vou te contar como minha incapacidade de perdoar destruiu algo precioso e quase me custou tudo. Eu sempre fui um homem conhecido pela minha rigidez. Para os outros, eu era Gabriel Mendes, empresário bem-sucedido, disciplinado e admirado por todos no mercado. Mas para mim, isso era apenas o básico. Minhas regras eram claras e nunca tolerar erros, nunca voltar atrás, e acima de tudo, nunca perdoar. Porque, no mundo que eu criei para mim mesmo, perdoar era um sinal de fraqueza. E eu nunca me permiti ser fraco. Isabela foi a única pessoa que ousou questionar essa visão. Desde o início do nosso relacionamento, ela era tudo o que eu não era, compassiva, flexível e, de certa forma, livre. Eu a admirava por isso, mas nunca entendi completamente sua paciência. Ela tolerava minhas críticas duras, minhas respostas frias e até mesmo a minha incapacidade de ceder. Eu acreditava que ela estava comigo porque entendia a minha visão do mundo e a de que a perfeição era uma necessidade, não uma opção. Eu estava enganado. Lembro de uma noite em especial. Era uma terça-feira qualquer, e ela me ligou pedindo para jantar. Só quero te ver, ela disse, sua voz suave como sempre. Mas eu estava atolado em planilhas e prazos, e respondi secamente, você sabe que estou ocupado. Não posso largar tudo para um jantar sem importância. O silêncio do outro lado da linha foi curto, mas cortante. Depois de alguns segundos, ela disse algo que ainda ecoa na minha mente e não é sobre o jantar, Gabriel. É sobre você nunca se importar. E então desligou. Naquela noite, eu simplesmente continuei trabalhando. Não dei muita importância às palavras dela, acreditando que, como sempre, ela iria superar. Isabela era forte, e eu achava que a força dela seria suficiente para nós dois. Até que não foi. Poucos dias depois, tivemos outra discussão. Ela me confrontou, algo que raramente fazia. Sentados no sofá da minha sala, ela me olhou com os olhos cheios de algo que eu não reconheci de imediato, decepção. Gabriel, você já percebeu que nunca pede desculpas? Que nunca admite quando está errado? Eu não preciso de perfeição. Preciso de alguém que me veja, que me valorize. E você só vê a si mesmo. Eu rebati, como sempre fazia. Disse que ela estava sendo irracional, que estava exagerando. Argumentei que minha forma de amar era mostrar estabilidade e força, e que isso era mais importante do que palavras. Você quer desculpas, Isabela? Por quê? Para massagear seu ego? Isso não é amor, é fraqueza. Minhas palavras eram frias, e ela sabia disso. Mas, na época, eu não me importei. Foi então que ela fez algo que eu nunca esperava. Ela se levantou, pegou suas coisas e me olhou com uma calma que me desarmou. Você está certo, Gabriel. Isso não é amor. E saiu pela porta. Eu fiquei sentado ali, imóvel, convencido de que ela voltaria. Afinal, sempre voltava. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Havia uma firmeza na voz dela, algo que dizia que talvez eu tivesse ido longe demais. Os dias que se seguiram foram silenciosos. No começo, o silêncio era um alívio. Sem discussões, sem distrações, apenas eu e meu trabalho. Mas logo aquele silêncio começou a pesar. Eu percebi que não era apenas a ausência de som e era a ausência dela. As mensagens carinhosas durante o dia, os pequenos toques enquanto assistíamos a um filme, o riso suave que sempre enchia o ambiente. Tudo isso se foi. E eu, pela primeira vez, senti que algo estava faltando. Mas, como o homem teimoso que sou, continuei insistindo que ela voltaria. Até o dia em que a vi em um café com outro homem. Antes que eu continue, eu quero que você pense, você já perdeu alguém por causa do seu orgulho? Porque foi naquele momento, sentado no meu carro, olhando para ela rir de algo que ele disse, que meu mundo começou a ruir. Ela parecia feliz. Não como estava comigo nos últimos meses. Era um tipo de felicidade leve, descomplicada.
Algo que eu nunca consegui oferecer. Eu devia sentir raiva. Queria sentir raiva. Mas tudo o que senti foi um nó na garganta, algo que nunca admitiria em voz alta. Naquele momento, algo começou a mudar em mim. Não era arrependimento, e ainda não. Era algo mais sutil, como uma rachadura na armadura que eu usava há anos. Por quê? Pela primeira vez, eu me perguntei, vi se ela não voltar. E, pior ainda, vi se ela estiver certa sobre mim. Quando a vi naquele café, algo dentro de mim se quebrou. Isabela estava ali, a mesma mulher que eu acreditava conhecer tão bem, mas naquele momento, ela parecia uma estranha. Não era só o fato de estar com outro homem que me incomodava, e embora isso fosse como uma faca cravada em meu peito. Era o sorriso. Aquele sorriso que eu não via há meses, talvez anos, enquanto estávamos juntos. Ele não parecia forçado, nem protocolar. Era genuíno, leve, como se ela tivesse encontrado algo que eu nunca consegui oferecer, paz. Parei o carro na esquina e fiquei ali, assistindo de longe, como um espectador de uma peça que eu não sabia que estava acontecendo. Não sei quanto tempo fiquei naquela posição, apenas olhando, mas parecia uma eternidade. Eles conversavam, riam, e cada gesto dela, cada movimento, era um lembrete de tudo o que eu havia perdido. Eu não queria admitir isso para mim mesmo, mas naquele momento, não havia como negar, ela tinha seguido em frente. Dirigi de volta para casa em silêncio. Não liguei o rádio, não atendi as chamadas que apareciam no painel do carro. Minha mente estava cheia demais para qualquer distração. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia como processar o que estava sentindo. Era como se algo estivesse fora do lugar dentro de mim, como se o chão que sempre considerei sólido estivesse desmoronando lentamente. Quando cheguei ao meu apartamento, o silêncio me engoliu. Normalmente, eu apreciava o silêncio. Era um espaço onde eu podia pensar, planejar, manter o controle. Mas naquela noite, o silêncio parecia ter vida própria. Ele zombava de mim, lembrando-me da ausência de Isabela em cada canto daquela casa. O sofá onde ela costumava se sentar estava vazio, e o cobertor que ela sempre puxava para cobrir as pernas ainda estava dobrado no mesmo lugar onde ela o deixou pela última vez. Até o aroma dela, aquele leve perfume floral que sempre pairava no ar, havia desaparecido. Sentei-me na cadeira do meu escritório, mas os números e gráficos na tela do computador não faziam sentido. Pela primeira vez, meu trabalho e a coisa que sempre me deu propósito lhe parecia insignificante. Isabela estava com outro homem. Essa frase ecoava na minha mente, me consumindo a cada repetição. E então veio a pergunta que eu vinha evitando, vi se ela nunca voltar. Eu me levantei, andei pela sala, tentei escapar daquela sensação sufocante que parecia encher o ar. Mas não havia para onde fugir. As memórias de Isabela estavam por toda parte. A caneca de chá que ela sempre usava ainda estava no armário. A almofada que ela abraçava enquanto assistíamos filmes ainda estava no sofá. A foto de nós dois na viagem para o litoral, que ela insistiu em colocar no aparador, ainda estava ali. Tudo o que era dela ainda estava ali, e exceto ela. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, cada pensamento levando ao outro, em uma cadeia interminável de arrependimentos e dúvidas. Por que ela não me procurou? Por que ela está com ele? Por que eu não consigo simplesmente esquecê-la? Mas a pergunta que mais doía era outra: será que ela está melhor sem mim? Os dias seguintes foram um borrão. Eu continuei indo ao escritório, participando de reuniões, respondendo e-mails. Para qualquer pessoa de fora, eu parecia o mesmo Gabriel de sempre, incontrolado, focado, implacável. Mas, por dentro, eu estava desmoronando. Cada sorriso falso que eu forçava parecia uma máscara que pesava cada vez mais. Eu não sabia como lidar com aquilo, porque nunca precisei lidar com nada parecido antes. Sempre fui o homem que controlava tudo. Sempre fui o homem que tinha todas as respostas. Mas agora, eu não tinha nenhuma. Em uma noite particularmente solitária, decidi abrir uma garrafa de vinho que Isabela havia comprado meses atrás. Lembrei-me de como ela ficou animada ao encontrá-la em uma pequena vinícola durante uma viagem.
Eu nunca tinha aberto a garrafa, porque sempre esperava o momento certo. Agora, parecia que esse momento nunca viria. Eu sentei no sofá com a garrafa e um copo, mas, ao invés de beber, fiquei olhando para a etiqueta. Era uma lembrança dela, como tantas outras, e cada uma parecia ser um lembrete cruel do que eu tinha perdido. Finalmente, tomei um gole, e a onda de amargura que veio não foi por causa do vinho. Peguei meu telefone e, pela primeira vez em semanas, abri o contato de Isabela. Fiquei olhando para o número dela na tela, meu dedo pairando sobre o botão de ligar. Mas não consegui. O que eu diria? Que eu estava errado. Que sentia falta dela. Essas palavras pareciam impossíveis de dizer, porque, por mais que eu sentisse tudo isso, meu orgulho ainda era uma barreira que eu não sabia como atravessar. Naquela noite, decidi sair para caminhar. Precisava de ar, de movimento, de qualquer coisa que me tirasse daquela prisão emocional que eu mesmo criei. Acabei passando pelo mesmo café onde a vi dias atrás. Era tarde, e o lugar estava fechado, mas fiquei parado na calçada, olhando para as mesas vazias lá dentro. Foi ali que me permiti sentir algo que eu vinha reprimindo há semanas, e a culpa. Eu sempre achei que estava certo. Sempre acreditei que meu jeito de ver o mundo era o melhor, o mais eficiente, o mais lógico. Mas e se não fosse? E se minha incapacidade de ceder, de perdoar, de admitir meus erros, fosse o que realmente destruiu nosso relacionamento? E se o problema não fosse ela, ou aquele homem, e mais eu? Essa ideia me atingiu como um soco no estômago. Pela primeira vez, comecei a perceber que talvez Isabela tivesse razão. Talvez eu fosse incapaz de amar verdadeiramente, porque amar significava abrir mão do controle. Significava aceitar as imperfeições, tanto nas outras pessoas quanto em mim mesmo. E eu nunca soube como fazer isso. Enquanto caminhava de volta para casa, senti algo que há muito tempo eu não sentia, invulnerabilidade. E, por mais desconfortável que fosse, havia algo de libertador nisso. Eu sabia que estava no começo de uma jornada que eu nunca quis embarcar, mas que agora parecia inevitável. Porque, no fundo, eu sabia que, se não mudasse, perderia Isabela para sempre. E talvez já fosse tarde demais. O café vazio naquela noite me forçou a encarar algo que eu vinha evitando, a verdade sobre quem eu era. Não o Gabriel empresário ou o homem de sucesso que todos admiravam, mas o Gabriel que afastava as pessoas que mais importavam. Aquele pensamento não me abandonou, e nos dias que se seguiram, parecia que cada momento da minha vida estava se desenrolando como um filme que eu não conseguia parar de assistir. Voltei ao trabalho, tentando enterrar a culpa e o arrependimento sob pilhas de contratos e reuniões. Mas tudo parecia diferente agora. Meu escritório, que antes era um santuário de controle e ordem, parecia vazio. Meus funcionários, que sempre me olhavam com respeito, ou talvez medo, agora pareciam distantes. Comecei a perceber olhares que nunca notei antes, sussurros que talvez sempre estivessem lá. Era como se o que Isabela disse estivesse ecoando por toda parte, você só vê a si mesmo. Uma manhã, enquanto revisava relatórios, um dos meus assistentes, Eduardo, entrou no escritório. Ele hesitou antes de falar, algo que nunca percebi antes. Senhor Mendes, posso sugerir um ajuste neste projeto? Sua voz era cuidadosa, quase temerosa. Eu o encarei, e por um momento, pensei em dispensá-lo com a mesma frieza de sempre. Mas algo em sua expressão me parou. Ele parecia preocupado, como se soubesse que qualquer erro seria uma sentença de exílio. Aquilo me atingiu de forma diferente. Quantas vezes eu já havia cortado pessoas por falhas pequenas, sem sequer considerar suas intenções ou circunstâncias? Fale, Eduardo, disse, tentando suavizar o tom, embora ainda fosse estranho para mim. Ele explicou sua ideia, e, para minha surpresa, fazia sentido. Talvez fosse sempre assim, mas eu estava cego demais para ouvir. Quando ele saiu, me recostei na cadeira, olhando para o teto. Era esse o homem que eu queria ser? Alguém que todos temem, mas ninguém respeita de verdade? Alguém que todos toleram, mas ninguém ama? Isabela suportou isso por mais tempo do que qualquer pessoa deveria.
E agora ela estava sorrindo com outro homem, enquanto eu estava sozinho, preso no reflexo de quem eu me tornei. Naquela noite, pela primeira vez em anos, saí do escritório cedo. Não havia motivo para ficar. Não havia ninguém esperando por mim em casa. Peguei o carro e dirigi sem rumo, até que me encontrei diante de um prédio antigo, mas familiar. Era a casa de Paulo, meu melhor amigo de infância. Paulo era uma lembrança de um tempo em que eu era diferente ou pelo menos queria acreditar nisso. Nós crescemos juntos, compartilhamos sonhos e momentos que pareciam infinitos. Mas, em algum momento, nossas vidas tomaram rumos diferentes. Não porque ele se afastou, mas porque eu o afastei. Anos atrás, ele cometeu um erro em um projeto que estávamos desenvolvendo juntos. Nada irreparável, mas o suficiente para que eu cortasse todos os laços com ele. Na época, eu disse a mim mesmo que era o certo a fazer. Agora, não tinha tanta certeza. Respirei fundo e toquei a campainha. Ouvi passos do outro lado e, quando a porta se abriu, lá estava ele. Paulo ainda parecia o mesmo, embora seu cabelo estivesse um pouco mais grisalho e seus olhos carregassem uma seriedade que antes não estava lá. Por um momento, ele ficou em silêncio, me olhando como se não soubesse o que dizer. Gabriel, disse ele finalmente, com um tom que não era nem caloroso, nem hostil. Apenas, e neutro. O que te traz aqui? Eu não sei, respondi, e era verdade. Não sabia exatamente por que estava ali, mas sabia que precisava estar. Acho que vim pedir desculpas. Paulo arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso. Desculpas? Depois de todos esses anos? Sim, continuei, minha voz mais baixa do que pretendia. Eu fui duro com você. Na época, achei que estava certo, mas agora acho que não estava. Acho que fui orgulhoso demais para entender que as pessoas cometem erros. E que isso não as torna menos valiosas. Ele cruzou os braços, me estudando. Por que agora, Gabriel? O que mudou? Fiquei em silêncio por um momento, pensando em como responder. Eu perdi alguém importante, disse finalmente. E, ao perder, percebi que talvez eu tenha afastado muitas outras pessoas antes dela. Percebi que o problema pode ser eu. Paulo não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu mais a porta. Entra, disse ele simplesmente. Conversamos por horas naquela noite. Foi estranho no começo, mas aos poucos, a tensão começou a desaparecer. Paulo me contou sobre sua vida nos últimos anos, os desafios que enfrentou, as coisas que conquistou. Ele não precisava de mim, e isso foi um alívio e uma lição ao mesmo tempo. Eu achava que meu afastamento seria um golpe devastador para ele, mas Paulo seguiu em frente. Era um lembrete de que eu não era tão indispensável quanto acreditava ser. Você foi um idiota, disse ele em certo ponto, com um pequeno sorriso. Mas acho que todo mundo merece uma segunda chance. Mesmo você. Essas palavras ficaram comigo. Todo mundo merece uma segunda chance. Será que Isabela acreditava nisso também? Será que ela me daria essa chance, se eu mostrasse a ela que estava mudando? Nos dias seguintes, comecei a refletir sobre outras pessoas que eu havia afastado. Não era uma lista pequena. Havia ex-colegas, antigos amigos, até mesmo familiares que eu cortara por erros que, agora, pareciam insignificantes. Eu sempre pensei que meu perfeccionismo era uma virtude, mas agora estava claro que era uma arma que eu usava para manter todos à distância. Porque, no fundo, eu tinha medo de me aproximar demais. Tinha medo de que, ao permitir que as pessoas se aproximassem, elas vissem minhas próprias falhas. Decidi começar pequeno. Enviei mensagens para algumas pessoas, pedindo desculpas por coisas que fiz ou disse no passado. Algumas responderam, outras não. Mas cada conversa era um passo em direção a algo que eu não entendia completamente, mas que sabia ser necessário, reconexão. Uma das mensagens que enviei foi para minha irmã, Marina. Nós nos distanciamos anos atrás por causa de uma discussão sobre o negócio da família. Eu sempre achei que ela não era séria o suficiente, que não levava as coisas tão a sério quanto eu.
Mas agora, olhando para trás, percebi que era exatamente isso que a tornava especial. Marina tinha uma leveza que eu nunca tive, e eu a desprezei por isso. Ela respondeu rapidamente, para minha surpresa. Achei que você tinha esquecido que eu existia, escreveu, com um emoji de risada. Foi um começo, pelo menos. No final daquela semana, decidi que era hora de tentar algo maior. Peguei meu telefone e digitei o número de Isabela. Meu coração batia forte enquanto o som do toque ecoava no silêncio do meu apartamento. Quando ela atendeu, sua voz era cautelosa, mas familiar. Gabriel. Oi, Isabela, respondi, minha voz mais suave do que eu esperava. Eu sei que é tarde. Eu só queria saber se podemos conversar. Ela ficou em silêncio por um momento, e aquele silêncio parecia interminável. Finalmente, ela respondeu, acho que podemos. Aquelas palavras eram tudo o que eu precisava. Não era perdão, nem reconciliação. Mas era um começo. Quando ouvi Isabela dizer eu acho que podemos, uma onda de alívio e apreensão tomou conta de mim. Foi a primeira vez em semanas que senti que havia uma porta, e mesmo que entreaberta, para resolver o que destruí. Mas também sabia que não poderia entrar nessa conversa sem antes colocar meus pensamentos e sentimentos em ordem. Eu precisava mostrar a ela que estava mudando, mas, antes disso, precisava acreditar nisso eu mesmo. Nos dias que antecederam nosso encontro, refleti sobre o que diria. Não queria parecer desesperado ou dizer apenas o que ela queria ouvir. Se eu fosse sincero comigo, sabia que esse momento não era só sobre reconquistá-la, mas sobre me tornar um homem melhor, independentemente do que acontecesse entre nós. Pela primeira vez, percebi que minha mudança não podia depender apenas do desejo de tê-la de volta. Ela precisava ser para mim. No dia do encontro, escolhi um lugar neutro. Não queria que fosse um lugar que trouxesse memórias dolorosas para nenhum de nós. Optei por um pequeno parque que ela sempre gostou. Cheguei cedo, como sempre fazia, mas, dessa vez, não era para parecer pontual ou controlar a situação. Era porque eu estava nervoso, algo que raramente admitiria. Quando ela chegou, vi Isabela de longe. Ela usava um vestido leve, com o cabelo solto que balançava ao vento. Era simples, mas tão marcante quanto ela sempre foi. Ela tinha uma serenidade que parecia estar em completa oposição ao caos interno que eu estava vivendo. Enquanto ela se aproximava, senti meu coração acelerar. E, pela primeira vez em anos, eu não sabia o que dizer. Oi, Gabriel, disse ela, com um sorriso pequeno e educado. Não havia frieza em sua voz, mas também não havia calor. Era um terreno neutro, onde eu teria que trabalhar duro para conquistar qualquer coisa além disso. Oi, Isabela, respondi, tentando controlar o tremor em minha voz. Obrigado por vir. Ela apenas assentiu e sentou-se no banco ao meu lado, deixando um pequeno espaço entre nós. Durante alguns segundos, o silêncio pairou, e eu percebi que precisava ser o primeiro a falar. Afinal, fui eu quem a machucou. Eu pensei muito antes de te chamar aqui, comecei, olhando para minhas mãos. E, honestamente, não sei por onde começar. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como fazia quando queria me encorajar a continuar. Era um gesto sutil, mas que sempre me fazia sentir que ela estava ouvindo de verdade. Eu cometi muitos erros, Isabela, continuei, finalmente encontrando coragem para olhar em seus olhos. E não só com você. Minha vida inteira foi construída em cima de um orgulho que eu sempre achei que fosse minha força. Mas, na verdade, ele estava me afastando de tudo e de todos que realmente importavam. Inclusive de você. Ela permaneceu em silêncio, mas eu podia ver algo mudar em sua expressão. Era como se estivesse me analisando, tentando decidir se minhas palavras eram genuínas. Eu nunca te disse isso antes, mas, e você estava certa, admiti. Eu nunca soube como perdoar. Nem os outros, nem a mim mesmo. E isso destruiu não só o que tínhamos, mas também muitas outras coisas na minha vida. Eu só percebi isso quando te vi, e no café. Isabela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Você me viu lá? Assenti, sentindo o peso do momento.
Vi, e, naquele instante, percebi algo que sempre ignorei: você parecia feliz. Realmente feliz. E eu sabia que, naquele momento, não tinha nada a ver comigo. Percebi que você estava vivendo algo que eu nunca soube oferecer. Ela desviou o olhar por um momento, pensativa. Eu estava feliz, Gabriel. Mas não porque estava com outra pessoa. Estava feliz porque, pela primeira vez, estava livre de algo que me fazia sentir insuficiente. Aquelas palavras foram como um golpe. Eu sabia que era verdade, mas ouvir isso diretamente dela era devastador. Ainda assim, continuei. Eu sei que falhei com você. E não estou aqui para pedir que me aceite de volta sem questionar ou esquecer o que aconteceu. Só quero que saiba que estou tentando mudar. Não só por você, mas por mim. Porque percebi que, se eu não mudar, vou continuar perdendo as pessoas que mais importam para mim. Nossa conversa naquela tarde foi longa, mas não trouxe uma resolução imediata. Isabela me ouviu, mas também deixou claro que precisaria de tempo. E eu respeitei isso. Pela primeira vez, eu estava disposto a esperar, porque sabia que meu caminho de transformação estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, continuei a me reconectar com as pessoas que machuquei ao longo da vida. Uma das conversas mais difíceis foi com minha irmã, Marina. Nos afastamos há anos por causa de um desentendimento bobo sobre a empresa da família. Eu sempre achei que ela não tinha ambição suficiente, que não se dedicava como eu. Mas, olhando para trás, percebi que era apenas minha maneira de projetar minhas inseguranças nela. Quando liguei para ela, senti o mesmo nervosismo que senti com Isabela. Mas, para minha surpresa, Marina atendeu com um tom caloroso, como se nada tivesse acontecido. Gabriel, você está vivo, brincou, rindo do outro lado da linha. Sua leveza me desarmou, e, antes que percebesse, comecei a pedir desculpas. Eu fui injusto com você, Marina, disse, com sinceridade. Achei que estava certo, mas agora vejo que só estava sendo orgulhoso. Sinto muito por ter te afastado. Houve uma pausa, e, em seguida, ouvi sua voz mais suave. Eu sempre soube que você tinha esse lado humano em algum lugar aí dentro, Gabriel. Só precisava deixá-lo sair. Essa conversa me deu coragem para enfrentar outras situações semelhantes. Entrei em contato com antigos colegas, amigos e até funcionários que demiti de forma injusta no passado. Cada interação era um lembrete de como minha rigidez havia afetado tantas pessoas. Mas também era uma oportunidade de reparar, de reconstruir. Uma das conversas mais marcantes foi com Eduardo, meu assistente. Ele era jovem e ambicioso, mas eu sempre o tratei com uma dureza que agora percebia ser desnecessária. Um dia, chamei-o para conversar, e, antes que ele dissesse algo, pedi desculpas. Eduardo, sei que não fui justo com você muitas vezes. Exigi demais sem reconhecer seu esforço, e isso não é o tipo de líder que quero ser. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, claramente surpreso. Obrigado, Sr. Mendes. Isso significa muito para mim. Minha jornada de reconstrução não foi fácil. Havia momentos em que eu duvidava de mim mesmo, momentos em que achava que era tarde demais. Mas cada passo que dava me aproximava de algo que nunca tive antes, em paz. E, mais importante, comecei a perceber que a mudança não era apenas sobre corrigir os erros do passado, mas também sobre construir um futuro melhor. Ainda assim, havia uma ponte que eu sabia que seria a mais difícil de reconstruir, e a com Isabela. E, embora ainda não soubesse se ela me daria outra chance, eu estava determinado a mostrar a ela, e a mim mesmo, e que eu estava disposto a fazer o que fosse necessário. Reconstruir pontes foi um processo lento e doloroso. Cada conversa, cada pedido de desculpas, era como remover tijolos de um muro que eu havia erguido ao longo dos anos. Mas, ao mesmo tempo, era libertador. A cada passo que eu dava, sentia como se um peso fosse retirado dos meus ombros. Porém, mesmo com todos esses avanços, havia uma ponte que ainda parecia distante demais para alcançar, Isabela. Depois do nosso encontro no parque, ela me deixou com um sentimento misto de esperança e insegurança. Por um lado,
ela me ouviu, algo que eu não tinha certeza se aconteceria. Por outro, ela deixou claro que não seria fácil reconquistá-la. E, honestamente, eu não esperava que fosse. No passado, eu teria exigido respostas imediatas, mas agora sabia que precisava dar espaço a ela. Mais importante ainda, sabia que precisava mostrar minha mudança com ações, não apenas com palavras. Nos dias que se seguiram, comecei a pensar em como poderia demonstrar a Isabela que minha transformação era real. Não se tratava de grandes gestos ou demonstrações grandiosas, e ela não era o tipo de pessoa que se impressionava com isso. Isabela sempre valorizou o que era simples, mas sincero. Eu precisava encontrar algo que mostrasse a ela que eu estava ouvindo, que eu entendia quem ela era e o que ela precisava de mim. Foi então que me lembrei do projeto comunitário que ela sempre mencionava. Isabela dedicava parte de seu tempo livre a um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade. Por anos, ela me convidou para visitá-lo, mas eu sempre inventava desculpas para não ir ou estou ocupado, tenho reuniões, isso não é minha prioridade agora, ou essas eram as respostas padrão. Mas, agora, percebia que essas desculpas não eram apenas sobre falta de tempo, eram sobre meu ego. Eu não queria me envolver em algo que não pudesse controlar ou que não trouxesse benefício direto para mim. Decidi que era hora de mudar isso. Liguei para o abrigo e falei com a coordenadora, uma mulher chamada Dona Lúcia. Expliquei que queria me voluntariar, mas sem mencionar Isabela. Queria que isso fosse uma surpresa, algo que ela percebesse como um esforço genuíno e não como uma tentativa óbvia de impressioná-la. Claro, Gabriel, disse Dona Lúcia com uma voz calorosa. Sempre precisamos de ajuda. Pode vir no próximo sábado pela manhã. No sábado, cheguei ao abrigo cedo, vestido de maneira simples e jeans e uma camisa branca. Quando entrei, fui recebido por Dona Lúcia, uma mulher de cabelos grisalhos e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ela me apresentou as crianças e explicou algumas das atividades que eu poderia ajudar a organizar. Havia risadas, correria e uma energia caótica, mas cheia de vida. Era um ambiente completamente diferente do controle rígido que eu costumava manter na minha própria vida. Enquanto ajudava a organizar um jogo de futebol no pequeno campo do abrigo, algo curioso aconteceu. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava conectado com algo maior do que eu mesmo. Não havia planilhas, prazos ou negociações. Apenas crianças correndo e rindo, felizes com coisas simples como uma bola de futebol e um campo improvisado. No meio da manhã, enquanto ajudava a servir o lanche, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Gabriel. Virei-me e encontrei Isabela parada na entrada do refeitório. Ela estava com uma cesta de frutas nas mãos, claramente tão surpresa quanto eu. Por um momento, ficamos apenas nos olhando. Eu podia ver a confusão em seus olhos, mas também algo mais, curiosidade. Você está aqui? Perguntou ela, dando um passo à frente. Sim, respondi, tentando manter a voz calma. Eu queria ajudar. Achei que era hora de fazer algo que realmente importasse. Ela colocou a cesta no balcão e cruzou os braços, me estudando como se tentasse decifrar minhas intenções. E por que não me contou? Porque não queria que isso parecesse uma tentativa de te impressionar, expliquei. Queria que fosse algo genuíno. Algo para mim também. Por um momento, Isabela não disse nada. Depois, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Bem, acho que você conseguiu me impressionar de qualquer jeito. Passamos o resto do dia no abrigo, trabalhando juntos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela me mostrou como organizar as atividades com as crianças e até me desafiou a uma partida de futebol com elas. Eu, que sempre me orgulhei de minha elegância e compostura, acabei suado, sujo e rindo como não fazia há anos. Quando o dia terminou, nos despedimos das crianças e saímos juntos. Caminhamos em silêncio por alguns minutos antes de Isabela finalmente falar. Você realmente está mudando, não é? Estou tentando, respondi honestamente. Não sei se vou acertar sempre, mas quero ser melhor. Quero ser alguém de quem você possa se orgulhar. Ela parou de caminhar e me olhou com uma intensidade que fez meu coração disparar. Não é sobre ser perfeito, Gabriel. Nunca foi.
É sobre estar disposto a crescer, a admitir que não sabe tudo. E, hoje, acho que vi isso em você. Depois daquele dia, Isabela começou a abrir espaço para mim em sua vida novamente. Não era um retorno completo, mas era um começo. Ela aceitou sair comigo algumas vezes, e, em cada encontro, fazia questão de deixar claro que nosso futuro dependeria de como eu continuaria a agir, não apenas do que eu dizia. Em um desses encontros, levei-a a um restaurante simples, longe dos lugares sofisticados que eu costumava frequentar. Quando ela chegou, parecia surpresa. Esse não é o tipo de lugar que você escolheria, Gabriel. Talvez não fosse antes, admiti. Mas achei que seria bom sair da minha bolha e tentar algo diferente. Além disso, ouvi dizer que eles têm a melhor torta de limão da cidade. E sei como você gosta de torta de limão. Ela riu, um som leve e genuíno que aqueceu meu peito. Você está aprendendo. Nos meses seguintes, continuei a trabalhar no abrigo e a construir um relacionamento renovado com Isabela. Havia altos e baixos, momentos em que eu ainda lutava contra meu orgulho e velhos hábitos. Mas, aos poucos, percebi que a verdadeira mudança não acontece de uma vez. É um processo contínuo, uma escolha diária de ser melhor. E, mais importante, percebi que o amor não é sobre controle ou perfeição. É sobre vulnerabilidade, conexão e a disposição de crescer, mesmo quando é desconfortável. Por Isabela, eu estava disposto a mudar. Mas, mais do que isso, estava disposto a mudar por mim mesmo. As semanas que se passaram foram diferentes de qualquer coisa que já vivi. Meu mundo, antes cheio de controle e certezas, estava agora repleto de nuances que eu nunca havia notado. Isabela, embora aberta a me dar uma nova chance, não facilitava. Ela me fazia questionar cada gesto, cada palavra. Não por desconfiança, mas porque queria ter certeza de que eu realmente havia mudado e de que essa mudança era genuína. Eu não a culpava. Depois de tudo o que fizemos um ao outro, seria insensato esperar que as feridas cicatrizassem de uma hora para outra. Mas, dessa vez, eu não estava tentando apressar nada. Pela primeira vez na minha vida, eu estava aprendendo a ter paciência, a aceitar o processo, mesmo que fosse lento e cheio de incertezas. Certo dia, Isabela me convidou para um evento beneficente organizado pelo abrigo. Era um jantar formal, onde ela estaria falando sobre o impacto do trabalho comunitário e levantando fundos para novas iniciativas. A ideia de vê-la em seu elemento, brilhando na frente de tantas pessoas, me enchia de admiração e nervosismo ao mesmo tempo. No dia do evento, vesti meu melhor terno, mas dessa vez não era para impressionar ninguém. Era para mostrar que eu valorizava aquele momento e o que ele significava para ela. Quando cheguei ao salão, vi Isabela no palco, falando com paixão e convicção. Ela estava radiante, sua presença dominava a sala, mas de um jeito suave, não impositivo. Era como se todos os presentes gravitassem ao redor dela, atraídos por sua luz. Eu me sentei no fundo do salão, tentando não chamar atenção. Naquele momento, percebi algo que nunca tinha entendido antes: o amor verdadeiro não é sobre ser o centro da vida de alguém, mas sobre apoiar a pessoa para que ela brilhe por conta própria. Eu não estava ali para ser visto ou reconhecido, e estava ali porque queria vê-la vencer. Depois que ela terminou seu discurso, os aplausos foram calorosos e prolongados. Ela desceu do palco com um sorriso que iluminava o ambiente e, por um breve momento, nossos olhares se cruzaram. Meu coração disparou, mas havia algo mais, uma calma que nunca tinha sentido antes. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse exatamente onde deveria estar. Após o jantar, caminhei até o jardim do salão para escapar um pouco da multidão. O ar fresco da noite era um alívio, e eu aproveitei para refletir sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Foi ali, naquele momento de introspecção, que ouvi passos leves atrás de mim. Gabriel, disse Isabela, sua voz suave, mas firme. Virei-me para encontrá-la, e ela estava ali, de pé sob a luz suave dos postes do jardim, com um vestido azul que parecia feito para ela. O que está fazendo aqui fora? Precisava de um pouco de ar, respondi, tentando esconder meu nervosismo. E você? Não devia estar lá dentro,
sendo a estrela da noite? Ela deu um pequeno sorriso e se aproximou. Eu precisava falar com você. Por um momento, fiquei em silêncio, tentando decifrar o que viria a seguir. Ela parecia tranquila, mas seus olhos tinham uma intensidade que eu conhecia bem. Isabela sempre foi direta, e eu sabia que o que quer que ela estivesse prestes a dizer seria importante. Tenho observado você, começou ela, cruzando os braços de maneira descontraída. Nos últimos meses, vi um lado seu que nunca achei que fosse capaz de existir. Vi você pedir desculpas, aceitar críticas, se colocar em situações que claramente te tiraram da zona de conforto. E, por mais que isso tenha me surpreendido, também me fez perceber algo. Meu coração estava na garganta. Eu esperava que suas próximas palavras fossem de aprovação, mas também temia que fosse o contrário. Você mudou, Gabriel, disse ela finalmente. Mas o que me impressiona mais é que você não mudou por mim. Você mudou por você mesmo. E isso é algo que eu nunca pensei que veria. Aquelas palavras me atingiram com força. Era verdade. Minha transformação começou como uma tentativa desesperada de reconquistá-la, mas, ao longo do caminho, percebi que precisava mudar porque o homem que eu era não me fazia feliz. Eu não queria apenas ser um homem que ela pudesse amar, queria ser alguém de quem eu pudesse me orgulhar. Isabela, comecei, dando um passo à frente. Tudo o que você disse é verdade. Eu comecei essa jornada por sua causa, mas percebi que precisava continuar por mim. Você me mostrou que o amor não é sobre controle ou perfeição. É sobre vulnerabilidade, sobre estar disposto a crescer, mesmo quando é difícil. E, por isso, quero te agradecer. Não importa o que aconteça entre nós, você mudou minha vida para sempre. Por um momento, ela ficou em silêncio. Então, algo mudou em sua expressão e uma suavidade que eu não via há muito tempo. Ela deu mais um passo à frente, até que estávamos a poucos centímetros um do outro. Você sempre teve uma maneira de falar que me faz acreditar em você, disse ela, sua voz quase um sussurro. E, desta vez, acredito. Não sei o que o futuro nos reserva, Gabriel, mas sei que estou disposta a tentar novamente. Desde que continuemos crescendo juntos. Aquelas palavras eram tudo o que eu precisava ouvir. Senti uma onda de alívio e felicidade me inundar, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso não era um final feliz. Era um começo de um novo capítulo em nossas vidas. Eu prometo que vou continuar tentando, disse a ela. Todos os dias. Ela sorriu, e, naquele momento, sob as luzes do jardim, ela se inclinou para a frente e me beijou. Não foi um beijo cheio de paixão ou urgência, mas algo mais profundo. Foi um gesto de aceitação, de confiança renovada, de esperança. Nos meses que se seguiram, continuamos trabalhando em nosso relacionamento. Não foi fácil, e ainda tivemos momentos de conflito e dúvidas. Mas, dessa vez, enfrentamos esses desafios juntos. Aprendi que o amor verdadeiro não é sobre evitar conflitos, mas sobre enfrentá-los com honestidade e respeito. E, acima de tudo, aprendi que o perdão, tanto dos outros quanto de nós mesmos, é o alicerce de qualquer relacionamento duradouro. Quando olho para trás, vejo como meu orgulho me cegou por tanto tempo. Mas também vejo